Vai ficar só um de ar-condicionado no fundo mesmo, eu não tô nem aí. Se você não me conhece, eu sou Baby Montaque, esse é 1,5 metro de livros e hoje eu vim fazer uma retrospectiva das leituras de 2018. Eu consegui ler 59 livros, isso tá incluído quadrinhos também. Descontando os quadrinhos, eu li 53 livros, então dá 9 menos 3, 6 quadrinhos. A pessoa tem que fazer conta na mão, porque eu sou assim. Matemática nunca foi meu forte. Desses 59 livros e quadrinhos, eu não terminei de ler, vamos contar aqui. 4, sendo eles Pornô Chique, da Hilda Hilst, que é uma coletânea de contos. Eu comecei a ler por causa da Flip de 2018, que homenageou a Hilda Hilst, mas eu não terminei de ler porque eu tenho um problema muito sério pra terminar de ler contos, livros de contos, porque eu termino o conto e aí eu esqueço que eu tô lendo aquele livro, sabe? Porque é uma história que acaba muito rápido e aí você não fica naquela fissura pra terminar de ler o livro inteiro. Ficou aí, ainda tenho que terminar, mas eu vou terminar. Se Deus quiser, ainda em 2019. O outro livro que eu comecei a ler e não terminei é um livro em inglês, que é How to Market the Book, que é um livro que fala sobre o marketing do mercado editorial. Comecei a ler porque é um assunto que me interessa muito. Já fiz curso sobre marketing de editoração e tal, então eu comecei a ler, mas infelizmente eu não terminei porque ele tá no meu leve. E eu deixo meu leve no trabalho. E o outro livro é o Capitães de Areia, que eu comecei a ler, eu não estava nem um pouco no clima da história do Capitães de Areia, eu estava precisando de uma leitura mais leve. O Capitães de Areia trata de assuntos mais pesados, né? Fala de meninos órfãos e tal. Então eu acabei abandonando a leitura. Também tem muitos personagens e eu tava com uma dificuldade de decorar todos eles. Eu tava com essa ideia de que eu precisava fazer todas as marcações de cada personagem, característica física, história, nome e tal, pra conseguir lembrar depois pra fazer resenha. Mas, né, me enrolei, parei de ler, peguei outra leitura e ele acabou ficando para trás. Mas eu ainda pretendo retomar ele ainda no início de 2019. É um livro que eu realmente quero terminar de ler. E um que, na verdade, não deu pra terminar de ler em 2018 é o quadrinho Persépolis, mas eu já estou terminando ele. Se Deus quiser, eu termino hoje. Então, assim, né, acho que no apanhado geral tá ótimo. Eu consegui bater minha meta. Minha meta era ler 50 livros em 2018, porque em 2017 eu li muito pouco livro. Então eu lembro que eu gravei um vídeo aqui falando que minha meta para 2018 era só ler mais livros. Então eu tinha estabelecido assim uma meta de 50, mas eu só queria ler mais de 20, na verdade. E acabei que eu quase cheguei nos 60 livros. Então sou muito feliz, consegui bater a minha meta. Agora, vamos a outras questões. Ai, meu Deus, não aparece aqui? Não aparece o gráfico no celular. E a tela do meu computador tá quebrada. Desses gráficos e vou colocar aqui do lado, tá? Mas pra vocês terem uma ideia da tela do meu computador, tá meio complicado. Em questão de nacionalidade de autores, eu li disparadamente muito mais autores dos Estados Unidos do que de qualquer outra região do mundo. Mas eu também li um pouco no Brasil, um pouco do Reino Unido e um pouco da Nigéria, o que é totalmente fora da minha zona de conforto. Eu não costumava fugir muito de Estados Unidos, Inglaterra, Brasil. Então esse ano eu com certeza mudei. Só que assim, 56,9% são autores dos Estados Unidos. 15,4% são só autores brasileiros. E aí a situação vai piorando. 6,2% só autores da Inglaterra. 4,6% autorais da Nigéria, porque eu só li mulher. 3,1% autores italianos. 1,5% do Irã, que provavelmente ele está contando aí a história do Persépolis. 1,5% de Gana. 1,5% de Portugal. 1,5% da Irlanda, 1,5% da Suécia, 1,5% de Cuba, 1,5% da Espanha e 1,5% do Egito, que foi o... me chamam pelo seu nome, 1,5% da Rússia, que foi o conto do Nikolai Gogol. Meta para 2019: ler autores de qualquer outra região que não os Estados Unidos. Qualquer outra região.
Agora, em questão de gênero, né, dos autores. Tem muita gente que vai pro Clube Leia Mulheres pensando que a gente não lê muitas mulheres. Mas a minha ideia, que eu já tinha antes de ver aqui no gráfico, era que a gente lia sim muitas mulheres. O problema era que essas mulheres, tantas mulheres que a gente lê, elas não são reconhecidas como uma literatura. Ganham até nomes meio pejorativos, tipo literatura de mulherzinha, chiquilite e tal. O problema é que as autoras não ganham reconhecimento pelo trabalho que elas fazem. Não é falta de autoras sendo publicadas, isso não é um problema. Eu li, por exemplo, 73,8% de autoras, enquanto autores eu li 26,2%. Então é uma discrepância bem alta. O problema é que a maioria dessas autoras são consideradas literatura de quinta categoria, né? Não, oh meu Deus, que obra-prima. Questão de formato, se livro físico, livro digital, eu li 64,6% no formato de brochura, que é esse formato mais comum, né? Que é capa mole e tal. Agora, em 20% eu li livro digital e 15,4% foram livros de capa dura. E agora vocês vão entender por que eu falo que eu leio de tudo nesse gráfico aqui. Gente, não dá pra identificar um gênero que se destaque mais. Assim, jovem adulto, que é o young adult, até aparece mais, você vê mais amarelinho, né? Mas o resto tá tudo meio ali misturado. Agora, idioma, que é uma questão que eu quero trabalhar em 2019, porque eu quero ganhar vocabulário em inglês, então eu preciso ler mais em inglês. Eu li 92,3% de livros traduzidos em português ou em português. E apenas 7,7% de livros em inglês. Eu quero chegar aí pelo menos no dobro de livros em inglês. Vamos ver se eu consigo aí em 2019. Então, essa primeira separação que eu vou falar é se esses livros eles abordam algum transtorno mental. Um personagem que tem depressão, um personagem que é bipolar, um personagem que tem esquizofrenia, um personagem que tem ansiedade. Então, 67,8% dos livros que eu li em 2018 não tinham qualquer assunto ligado com transtorno mental. Apenas 32,2% tinham. E também não tinha nenhuma voz diferenciada, né, que a gente chama de on voices, que quer dizer que o livro ele dá destaque para aquela voz que não é a privilegiada, né? Não é branco, não é hétero. Apenas 32,8% dos livros que eu li tiveram on voices, então, né, pouco. E 67,2% não tinham on voices, eram só cis, hétero, branco, homem. Agora, em questão de diversidade, falando de coisas fora do padrão, livros que abordavam diversidade foram apenas 39,7% dos livros que eu li em 2018. Agora, livros com personagens LGBT. Eu confesso que eu leio muito pouco literatura LGBT. Eu li, eu acho que só Me Chame Pelo Seu Nome, que tinha temática LGBT, ou que tinha algum personagem LGBT. Não, acho que personagem LGBT eu até li mais, mas foram poucos. Foram apenas 12,7% dos livros que eu li. Então, aí, 2019, ler mais livros LGBT. Se vocês tiverem alguma indicação, não deixem de deixar aqui nos comentários, que eu vou adorar. E um livro que já tá no meu Kindle, já tá na minha meta, é o livro do Vitor Martins, 1 milhão de finais felizes. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Livros que passaram no teste de Bechdel, que é um teste que a gente faz pra ver, assim, uma coisa simples. Que se tem duas personagens mulheres que conversam durante um pouquinho tempo, assim, né? Em filme tem um tempo determinado, mas em livro a gente não tem como determinar o tempo da cena, né? Mas que conversam durante um tempinho, assim, não muito longo, não precisa ser muito longo, sobre qualquer assunto que não seja homens. Por incrível que pareça, é muito difícil encontrar tanto filme quanto livro que passem nesse teste. E das minhas leituras, apenas 25,4% passaram. Agora, voltando para os autores, vamos falar de etnias. Aí a coisa assusta, mas assusta mesmo.
81,5% dos livros que eu li em 2018 foram de autores brancos, sejam homens, sejam mulheres. 81,5%. É muita coisa. Agora, em comparação a isso, apenas 10,8% dos autores e autoras eram orientais, fosse do Japão, da China, da Índia. O que sobra, 7,7% para autores negros. É muito pouco. Isso porque em 2018 eu saí da minha zona de conforto. Eu fui atrás de mulheres negras para ler. E se eu não fizesse isso, quantos livros não seriam, gente? É assustador. Isso é assustador. Isso assusta mais do que a comparação entre mulheres e homens, de verdade. Eu quero ler muito mais autores negros, autoras negras, autores japoneses, que não sejam radicados, nacionalizados em qualquer outro lugar, tá? Tem que ser do Japão, da China, da Índia, do Egito, de qualquer lugar. Então é uma meta aí bem forte que eu tenho, muito mais do que as outras que eu mencionei aqui. Então essa foi a minha retrospectiva de 2018, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixem de dar o joinha que ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não é inscrito, também não deixem de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações assim que novos vídeos forem para o ar. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!